crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um suplá usando barbante São Francisco multicores para os detalhes. Para a parte principal, nós vamos usar barbante São Francisco número 6. Vou trabalhar com a cor cenoura. Agulha Clover 3,75 milímetros. Vamos iniciar com multicores para a base. Faça 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Introduza a agulha na primeira corrente feita, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Dentro da alça formada, um ponto sem fechar, laço no mesmo lugar, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto sem fechar, laço, 2 pontos, laço, 3 pontos, laço, passo por dentro de tudo, arremate. 1, 2, 3 correntes, lace e vamos repetir mais 2 grupinhos com 3 pontos fechados juntos e arremate. 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, o último grupo com os 3 pontos são fechados juntos, passo por dentro, arremate. 1, 2, 3 correntes. Vamos introduzir a agulha na parte superior dos 3 primeiros pontos e fechar com ponto baixíssimo. Vai ficar desse jeito. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo para caminhar. 1, 2, 3 correntes, temos o primeiro ponto, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, segundo, no mesmo lugar, um ponto alto, o terceiro. 1, 2 correntes, lace, no mesmo espaço, um ponto, 2, 3 pontos altos. Formamos aqui um leque. 1, 2 correntes, laço. No espaço seguinte, nós vamos repetir um ponto, 2, 3. 3 pontos altos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Seguir desta maneira até o final. Segundo leque, 1, 2 correntes e já inicio o terceiro leque da mesma maneira. Chegamos ao final. 1, 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, laço, no ponto à frente, um ponto alto apenas, laço e no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Faça uma corrente apenas, lace a agulha no grupo seguinte, ó, um ponto alto,
laço no mesmo lugar, outro ponto alto, laço no ponto à frente, um ponto apenas, no último um ponto, no mesmo lugar outro ponto, uma corrente, lace no próximo grupo da mesma maneira. Nós vamos colocar 2 pontos no primeiro, um ponto no ponto central e 2 pontos no último ponto do grupo. Uma corrente para separar, já inicia o próximo. Vamos trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio. Trabalhamos aqui a parte central, agora nós vamos fazer as pétalas formando uma flor. Vamos mudar a cor do fio, passo por dentro da última laçada. Aqui você vai fazer uma corrente na base deste primeiro ponto, ó, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto e no último, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Viro a peça, uma corrente. No primeiro ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Primeiro aumento, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto no próximo e no último, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Viro a peça. Repetindo, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto, e vamos seguir ponto sobre ponto até o último deles, onde faremos novamente o aumento. No último ponto, ó, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos fazer a mesma coisa com esta carreira. 1, 2, siga até o final, trabalhe o aumento novamente. Chegamos ao final, trabalhamos o aumento. Nesta carreira faremos o aumento somente no início, ó. Uma corrente e aqui um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto até o final. Nesta carreira você tem 14 pontos baixos. Vamos seguir ponto sobre ponto até o fim. Último ponto, um ponto apenas. Agora nós vamos iniciar uma parte sem aumentos, ó, uma corrente no primeiro ponto, um ponto apenas, no próximo, um ponto e seguir ponto sobre ponto até o final. Nós vamos trabalhar um total de 7 carreiras, contando a partir desta que estamos fazendo, sem nenhum aumento, mantendo os 14 pontos baixos que temos na base. Último ponto, um ponto apenas. Viro uma corrente no primeiro ponto, um ponto apenas e ponto sobre ponto no restante. Estamos fazendo a segunda carreira. Vamos continuar até ficar com 7 desta forma. Ponto sobre ponto. Trabalhamos aqui um total de 7 carreiras sem aumentos. Agora nós vamos fechar a pétala. Para iniciar a carreira, uma corrente. No primeiro ponto, puxo a laçada. No segundo, puxo a laçada. Passo por dentro.
Reduzimos o primeiro ponto e agora vamos seguir ponto sobre ponto até chegar aos 2 pontos do final da carreira, onde faremos novamente a redução. Os 2 últimos pontos, ó, puxo a laçada no primeiro, puxo a laçada do segundo, passo por dentro de tudo, viro a peça. Para iniciar a carreira novamente, ó, uma corrente, no primeiro ponto puxo, no segundo puxo, passo por dentro e vamos seguir de novo, até chegarmos aos 2 pontos do final da carreira, onde vamos repetir as reduções, início e final sempre. Ó, puxo no primeiro e puxo no último, passo por dentro, viro uma corrente, no primeiro puxo, no segundo puxo, passo por dentro e vamos de novo, 1, 2, continue, até chegarmos de novo aos 2 pontos do final. Puxo a laçada no primeiro e puxo a laçada no último, passo por dentro, viro uma corrente, novamente, eu puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro, repetindo ponto sobre ponto, até os 2 últimos, os 2 pontos do final. Puxo no primeiro deles e puxo no último, passo por dentro, viro a peça. Observem como ficam as reduções. Para iniciar, sempre com uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro, no ponto seguinte, 1, próximo, 1. Nos 2 últimos, ó, no primeiro deles puxo e no último puxo, passo por dentro, viro uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro, puxo no próximo, ó, e no último, passo por dentro, viro uma corrente, 1, 2, passo por dentro. Caso você queira esta parte superior mais redondinha, você não faz essa redução. Você vai deixar ele desse jeito, ele vai ficar com a parte superior mais redondinha. Chegou ao final, você vai cortar o fio, passar por dentro da última laçada, ó, e aqui nós vamos arrematar a ponta, cortar rente e vamos contornar toda a pétala com o mesmo fio. Ou a seu gosto, se você quiser trabalhar o contorno com outra cor, também fica bonito. Trabalhamos aqui a nossa primeira pétala, observem como ficou. Agora nós vamos fazer o contorno em toda a volta. Pode ser usado o mesmo fio ou fio de outra cor. Para iniciar o contorno na base da pétala, você vai pegar esse pontinho, coloque do lado assim para facilitar. Pontinho onde nós iniciamos, passo a agulha e aqui nós puxamos o fio. Puxamos desse jeito. Você já vai introduzir a agulha no primeiro ponto da lateral e fazer aqui um ponto baixo, desse jeito. Na próxima carreira, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Dentro, ó, da próxima, outro ponto. Trabalhe esses pontos baixos da voltinha da pétala mais folgado. E para cada carreira, você vai fazer um ponto baixo. Em toda a volta, até chegarmos ao cantinho ali da parte de cima, para fazer a voltinha.
último pontinho, um ponto, no mesmo lugar você vai fazer outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E agora nós vamos seguir novamente, ó, com a outra lateral, até chegar na base. Chegamos ao final, ó, aqui na base, introduz a agulha, passe por dentro, fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos puxar este fio, deixar ele aqui quietinho, sem cortar. E aqui nós vamos iniciar a nova pétala, ó, que você vai puxar o fio novamente, aquele fio da base que nós fizemos a pétala anterior, e iniciar tudo de novo. Uma corrente no mesmo lugar, um ponto, dois pontos, e seguir como nós fizemos a primeira pétala, da mesma maneira. No último, um, dois. Observe, nós iniciamos aqui a segunda pétala e você vai trabalhar até chegar ao final, um total de 8 pétalas. Elas vão ficar sobrepondo a outra, é normal. Caso você prefira deixar este contorno da pétala para fazer ao final de todas, pode também, não tem problema. Eu fiz aqui para mostrar para você como é feito. E depois a gente vai fazer a última carreira unindo as pétalas juntas. Para passar o contorno para outra pétala, observe, você está aqui na base final da primeira, para ir para a segunda, ó. Já faço um ponto baixíssimo e já inicio, ó, introduzo a agulha na primeira carreira, ó, da pétala seguinte e já começo a trabalhar os pontos baixos para contornar a segunda pétala. E demais você vai fazer a mesma coisa, sempre desse jeito. Ó, a passagem vai ficar assim. Chegando ao final, ó, introduzo a agulha na base do primeiro ponto e aqui você vai fechar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Para organizar as pétalas, observe. Vamos colocar uma sobre a outra, desse jeito, bem certinha, para que a peça fique bem estendida, para iniciar o acabamento e a união da uma à outra. Para ajudar a manter as pétalas no lugar, vamos usar a cola Pega Mil para artesanato, é uma cola universal. Embaixo, ó, da parte que vai sobrepor a pétala anterior, você vai passar um pouquinho de cola. Isso aqui só para facilitar o nosso trabalho. E vamos colocar pressionando desta maneira. Deixar alguns segundinhos e fazer a mesma coisa com as outras. Aguardamos o tempo de secagem, agora nós vamos fazer a última carreira da nossa peça. Nós temos aqui, ó, uma pétala sobre a outra, então na que está embaixo, passo a agulha no pontinho e aqui nós vamos puxar o fio para dar início. Aqui nós vamos fazer uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. Já vamos, ó, passar para o ponto que está à frente da pétala seguinte, ó, e fazer aqui um ponto baixo e dar sequência, trabalhando até chegar à outra. Observem que ela vai ficar certinha, por isso que a gente passa a cola, que é para manter a peça no lugar, facilitando o nosso trabalho. No pontinho central, ó, onde temos aqueles dois pontos, você vai passar normal, ponto sobre ponto apenas. Vamos continuando até o ponto da junção.
Estamos chegando ao ponto da passagem, ó, último ponto, e já vou para o próximo, que está à frente do que eu estou fazendo. Já faço na pétala seguinte e continuo, trabalhando assim até finalizar a carreira. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Só um detalhe, contando a partir deste primeiro ponto até chegar ao ponto da união da passagem para a outra pétala, nós trabalhamos aqui um total de 19 pontos, só para facilitar para vocês. Nossa peça pronta, observem como ficou lindo. Eu usei para o contorno o fio vermelho para combinar com a cor do nosso suplá. Nossa bolsa pronta vai ficar assim.